Quando me mudei de estado aos 18 anos para tentar uma vida melhor, sempre mantive contato com meus pais e meu irmão, conversando por videochamada todas as semanas, mas em uma dessas ligações, eles esqueceram o computador ligado e disseram que eu era uma inútil e idiota, que servia apenas para bancar os luxos deles. Foi então que bloqueei todas as ajudas que dava para eles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A vida nunca foi fácil para mim, mas sempre mantive a esperança de que um dia, com esforço e dignidade, tudo melhoraria. Completei 18 anos carregando nos ombros o peso de uma família que só me enxergava como um recurso, nunca como filha ou irmã. Ainda assim, saí de casa com o coração cheio de sonhos e um misto de medo e liberdade. Cruzei estados em busca de uma nova vida, levando na mala roupas simples e a firme vontade de construir algo meu, longe do controle dos meus pais e das exigências absurdas do meu irmão mais novo, mimado até a alma. Consegui um emprego numa empresa de logística em Belo Horizonte, longe da cidade onde nasci, no interior de Goiás. Aluguei um quartinho modesto em uma pensão e, com muito esforço, fui subindo na empresa, graças à minha dedicação. Em pouco mais de um ano, passei de auxiliar para supervisora. Meu salário aumentou, e com ele, vieram as cobranças da minha família. No começo, eu mandava dinheiro por carinho e preocupação. R$ 3.000 todo mês, parte do meu salário, que cortava no meu próprio sustento para garantir o deles. Achava que aquilo era amor. Achava que estavam orgulhosos de mim. As chamadas de vídeos semanais viraram rotina. Eles pediam para ver meu rosto, diziam que estavam com saudades, perguntavam do trabalho, mas sempre terminavam a conversa com alguma indireta sobre o dinheiro. Filha, a conta de energia veio alta, teu irmão vai precisar de um celular novo para a escola, sua mãe precisa fazer um tratamento dentário. E eu, tentando me manter presente mesmo de longe, dizia sim para tudo. Queria acreditar que, no fundo, eu era amada. Mas tudo mudou numa tarde de sábado. Liguei por vídeo como de costume, e depois de alguns minutos conversando sobre banalidades, eles disseram que iam desligar porque a internet estava ruim. Só que não desligaram. A tela ficou escura por um instante, e o que ouvi depois partiu meu coração de uma forma que jamais esquecerei. Essa menina é imprestável, disse meu pai, com a voz dura, como se eu fosse um peso. Ainda bem que foi embora, não aguentava mais olhar para a cara dela, completou minha mãe com frieza. Meu irmão, rindo debochado, disse, ela só serve para mandar os 3.000 por mês mesmo. Se parar, corta logo o contato. Vai fazer falta nenhuma. Aquela frase me atravessou como uma flecha envenenada. Fiquei imóvel, sentindo o sangue sumir do corpo. Eles não sabiam que eu ainda estava escutando. Que aquela chamada de vídeo seguia ativa. Minhas mãos tremiam, o peito doía. Por anos, fiz de tudo para ser útil, para ser digna do amor deles. E agora, percebia que nunca fui mais do que um banco com pernas para eles. Respirei fundo. Liguei novamente a câmera, ainda com eles falando absurdos no fundo. Podem parar, eu disse, fria, firme, sem lágrima alguma. Podem parar, porque eu ouvi tudo. E saibam de uma coisa, a partir de hoje, nunca mais verão um centavo meu. Nunca mais vou me humilhar por amor que nunca existiu. O silêncio do outro lado foi instantâneo. Meu pai travou, minha mãe gaguejou, e meu irmão tentou fingir que era brincadeira. Mas eu desliguei. Não com raiva, com alívio. Pela primeira vez, estava realmente livre. Aquela chamada, sem querer, me deu a resposta que eu tanto precisava: eles nunca me amaram. E eu não precisava mais carregar o fardo da obrigação emocional que me impuseram. Mas o que veio depois disso, foi surpreendente. O silêncio depois daquela chamada foi ensurdecedor. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação. Nenhuma justificativa. Era como se, de repente, eu tivesse deixado de existir para eles. Não houve pedidos de desculpa, nem sequer uma tentativa de negar o que foi dito. E isso doeu mais do que qualquer ofensa.
Era a confirmação de que, no fundo, eu nunca fui parte da família, fui apenas a fonte de renda que eles aprenderam a explorar. Nos primeiros dias, confesso, chorei sozinha no quarto. Não era só tristeza, era um luto. Luto por uma família que eu idealizei por tanto tempo, por um amor que eu inventei para me sentir pertencente. Mas depois das lágrimas, veio algo que nunca imaginei sentir: alívio. Sim, um alívio imenso. Era como se eu tivesse me libertado de uma prisão invisível. Pela primeira vez, comecei a pensar em mim. Reorganizei minhas finanças, cortei gastos que antes existiam só para manter as aparências com eles. Investi em um curso de especialização na área de logística empresarial, algo que eu queria há muito tempo, mas nunca sobrava dinheiro. Comecei a sair mais, conhecer gente nova, me aproximar de colegas que sempre me estenderam a mão e que antes eu mantinha à distância por medo de desagradar minha família. A vida começou a tomar uma nova forma. Mas é claro que o silêncio deles não duraria para sempre. 2 semanas depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Fria, direta, como se nada tivesse acontecido: você esqueceu de fazer o depósito esse mês. Estamos esperando. Respirei fundo e ignorei. Horas depois, outra mensagem, dessa vez do meu irmão: qual é, sumida? Vamos fingir que você não escutou direito aquele dia? Foi só zoeira, você tá sensível demais. Zoeira. Foi essa palavra que me fez perceber o quanto eles desprezavam minha inteligência e meu valor como pessoa. Respondi apenas: não mandarei mais dinheiro. E, por favor, não me procurem. Se quiserem viver com dignidade, trabalhem. Assim como eu. Depois disso, vieram as ligações. Chamadas insistentes. Meu pai tentou me ligar 12 vezes em um único dia. Depois minha mãe começou a mandar áudios longos, cheios de desculpas vazias e tentativas de manipulação emocional. Você sabe como seu pai é. Ele fala sem pensar: seu irmão é um adolescente, fala bobagem mesmo, mas nós te amamos, filha, sempre te amamos. Sempre? Agora eu já sabia a verdade. Eu os bloqueei. Durante as semanas seguintes, percebi como era libertador não viver mais na expectativa do afeto deles. Fui promovida mais uma vez na empresa, graças ao curso que finalizei com dedicação. Comecei a guardar dinheiro, planejar um futuro de verdade. E, pela primeira vez, enxerguei que merecia mais respeito, mais amor, mais paz. Mas o mundo dá voltas. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era a esposa do meu primo, Juliana, com quem eu não falava há anos. Oi, desculpa te ligar do nada, mas aconteceu algo com seus pais. Eu achei que você deveria saber. Fiquei sem ar por alguns segundos. O que aconteceu? Perguntei, com o coração acelerado. Ela hesitou antes de responder. Eles perderam tudo. Seu pai foi demitido, a empresa em que ele trabalhava fechou. Sua mãe ficou doente e teve que parar de fazer os bicos que ajudavam nas contas. Estão quase sendo despejados. E, seu irmão, bom, ele tá envolvido com umas pessoas erradas. Senti um aperto no peito, mas não era piedade. Era uma mistura de choque e estranheza. E por que estão me procurando agora? Perguntei, já sabendo a resposta. Porque eles disseram que você é a única que pode ajudar. Que você é a única esperança deles. A única esperança. Irônico, não? Justo ali imprestável, aqueles não queriam ver nem pintada de ouro. Me desculpa, Juliana, mas não sou mais parte disso. Eles fizeram escolhas. Agora, precisam arcar com elas. Desliguei, com a mão firme e o coração sereno. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu apartamento, senti uma força nova dentro de mim. Eu sobrevivi sem eles. Reconstruí minha vida com dignidade. Mas ainda havia muito a enfrentar. Sabia que aquela ligação era só o começo. Eles não desistiriam tão fácil. E parte de mim ainda precisava acertar contas com o passado. Mas agora, eu não era mais a garota que chorava em silêncio por atenção. Eu era mulher.
forte, livre e, acima de tudo, desperta. O tempo passou. 6 meses desde aquela ligação da Juliana. Não respondi mais ninguém da minha antiga casa. Mudei de número, excluí redes sociais, comecei uma nova fase completamente distante do passado. Eu estava bem. Melhor do que jamais estive. Livre, estável, e finalmente feliz. Mas a paz, às vezes, é apenas a calmaria antes da próxima tempestade. Numa sexta-feira à tarde, eu voltava do trabalho quando recebi uma ligação do banco. A atendente, com tom cordial, pediu para confirmar algumas informações pessoais. Nome completo, CPF, data de nascimento. Na hora, estranhei. Estamos entrando em contato para confirmar a solicitação de aumento de limite de crédito referente ao empréstimo ativo de R$ 50.000. Parei no meio da calçada. O quê? Desculpe, mas eu não tenho nenhum empréstimo ativo com esse banco. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de um leve engasgo da atendente. Mas consta aqui um contrato assinado digitalmente em seu nome, com seus dados e comprovante de endereço. Na mesma hora pediu o envio do contrato por e-mail. Quando abri o arquivo, meu coração congelou. Estava lá, meu nome completo, CPF, RG, endereço, assinatura falsificada, tudo perfeitamente organizado. O depósito de R$ 50.000 havia sido feito há 2 meses, diretamente para uma conta em nome da minha mãe. Eu quase deixei o celular cair das mãos. Liguei para o banco imediatamente, abri um boletim de ocorrência e informei que aquilo era um golpe cometido por familiares. O atendente, profissional, me orientou a registrar tudo na delegacia e procurar um advogado o quanto antes. Era um processo burocrático, mas eu estava disposta a ir até o fim. Nos dias seguintes, cada pedaço daquela fraude foi sendo desvendado. Eles haviam usado os dados dos meus antigos comprovantes de depósito. Como eu transferia mensalmente os valores via TED, os dados bancários e CPF estavam disponíveis nas transferências. Eles usaram isso, falsificaram minha assinatura e simularam meu consentimento por meio de um e-mail fake. E a parte mais revoltante? O destino dos R$ 50.000. Descobri que, em vez de usarem o dinheiro para pagar dívidas ou sair da crise como haviam dito a Juliana, eles embarcaram em uma viagem de luxo. Fiquei sabendo pelas redes sociais de uma ex-colega de escola que ainda seguia minha mãe e postou, com indignação: "Ué, eles não estavam falidos? Estão em Porto de Galinhas, hospedados em resort all inclusive, estranho, né?" As fotos me deixaram sem palavras. Meu pai com camisa de linho e óculos escuros, tomando caipirinha na beira da piscina. Minha mãe posando em frente ao mar com uma legenda debochada: "A vida sempre dá um jeito." E meu irmão, filmando tudo, como se fosse um influenciador barato, postando vídeos dizendo "vida de patrão." Senti um misto de raiva, nojo e incredulidade. Eles não só me enganaram, como ainda comemoravam com o fruto da minha identidade roubada. Como puderam? Como tiveram coragem? Meu advogado foi firme: "Isso é estelionato. Você tem provas, temos o rastreamento da transferência e evidência da falsificação. Vamos processá-los." Eu hesitei por um instante. Era duro demais imaginar que precisaria entrar na justiça contra minha própria família. Mas naquele momento, percebi, eles já tinham escolhido esse caminho. Foram eles que cruzaram a linha. Eu não era mais filha, irmã, eu era apenas uma fonte a ser sugada até a última gota. Registrei o processo. As notificações começaram a chegar até eles. E foi aí que começaram a me procurar desesperadamente. Primeiro, meu irmão, me mandando uma mensagem que era uma mistura de arrogância e desespero: "Que papelão, hein? Quer mesmo ferrar com a família? É só dinheiro, relaxa." Depois, minha mãe, me ligando aos prantos: "Filha, foi um erro, a gente estava desesperado, achamos que conseguiríamos devolver antes de você saber, por favor, não destrua a nossa vida." Mas quem havia destruído tudo foram eles. Eles que rasgaram o último fio de confiança que restava. Eles que usaram meu suor para bancar um luxo sujo, comprado com mentiras. Eu não cedi.
Com o processo em andamento, o banco bloqueou as contas deles e a dívida foi redirecionada para investigação judicial. Meu nome, felizmente, não foi negativado, consegui provar rapidamente que fui vítima do golpe. Mas o escândalo repercutiu na pequena cidade onde cresceram. Os vizinhos, antigos amigos da família, começaram a comentar, a julgar, a se afastar. Eles estavam colhendo o que plantaram. Mas o que eu ainda não sabia, era que a vergonha pública e o bloqueio do dinheiro eram apenas o começo da queda. E a minha virada, estava apenas começando. A notícia correu como fogo em mato seco. Não demorou para toda a vizinhança da minha antiga cidade ficar sabendo que meus próprios pais haviam aplicado um golpe contra mim. As pessoas comentavam nos mercados, nos salões de beleza, nas esquinas, e o nome da minha família, antes respeitado, virou sinônimo de vergonha e escândalo. Meu irmão, que vivia de aparência, viu o pequeno império de influenciador que tentava construir desmoronar. Perdeu seguidores, foi criticado abertamente nas redes e teve contratos cancelados com marcas locais. Ninguém queria estar associado a um golpista. Minha mãe, por sua vez, viu a humilhação bater à porta de forma ainda mais cruel. A igreja que frequentava, onde sempre foi vista como uma mulher respeitável, deixou claro que atitudes como aquela não condiziam com os princípios que ela tanto pregava. Disfarçava sorrisos, mas seus olhos já não escondiam o desespero. Já meu pai, orgulhoso e sempre frio, tentou manter a pose. Disse a alguns que era tudo um mal-entendido, que eu tinha exagerado, que tudo podia ser resolvido em família. Mas quando foi chamado a depor na delegacia, seu semblante começou a ruir. Pela primeira vez, vi um traço de medo naquele homem que por anos me fez acreditar que eu não era suficiente. Enquanto eles afundavam, eu começava a me reerguer com ainda mais força. Meu nome limpo foi uma vitória, mas o que me moveu de verdade foi perceber o quanto eu estava mais forte emocionalmente. Comecei a compartilhar minha história de forma anônima em grupos de apoio a vítimas de violência emocional e financeira. O retorno foi imenso. Outras mulheres, outras filhas, outras pessoas que passaram por algo semelhante, começaram a me enviar mensagens, a agradecer, a contar suas histórias. Aquilo me fez perceber que eu não estava sozinha, e que, talvez, meu sofrimento pudesse se transformar em uma forma de ajudar. Foi então que recebi um convite inesperado. Uma amiga de faculdade que trabalhava numa ONG voltada para o empoderamento de jovens mulheres me indicou para uma vaga como palestrante voluntária. Eles queriam alguém com uma história de superação real, que pudesse inspirar meninas em situação de vulnerabilidade. Topei sem pensar duas vezes. Na primeira palestra, eu tremia. Minhas mãos suavam, minha voz falhava no início. Mas quando comecei a contar minha trajetória, desde os sacrifícios para estudar, os anos ajudando minha família financeiramente, até a traição deles e o processo, os olhares das meninas se fixaram em mim como se enxergassem um espelho. Algumas choraram. Outras sorriram. E eu? Me senti viva. Finalmente livre. Enquanto isso, o processo corria. O juiz já havia acatado a denúncia, e uma audiência preliminar foi marcada. Meus pais tentaram de tudo para evitar, contrataram um advogado caro, mandaram mensagens dizendo que estavam arrependidos, que era hora de deixar o passado para trás. Mas eu sabia que o arrependimento deles não era sincero, era medo das consequências. Meu irmão também me procurou. Apareceu de surpresa na frente do prédio onde eu morava. Estava visivelmente abatido, sem o brilho artificial de antes. Disse que tudo tinha saído do controle, que nunca quis me prejudicar, que era coisa dos nossos pais. Eu só fui na onda, Ju, me perdoa. Olhei para ele por alguns segundos, tentando encontrar algum resquício do irmão que eu amava na infância. Mas não havia mais nada ali além de arrependimento interesseiro. Você sabia o que estavam fazendo. Você se beneficiou. Você debochou de mim na ligação. Agora, aguenta. Ele tentou argumentar, mas eu entrei no prédio e deixei a porta fechar atrás de mim, como um símbolo de tudo que eu estava deixando para trás. Na semana da audiência, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação do advogado dos meus pais propondo um acordo.
eles devolveriam parte do valor com juros, fariam uma retratação pública e se comprometeriam a não me procurar mais. Tentavam evitar o julgamento e, principalmente, evitar a exposição. Reuni-me com meu advogado e ponderamos. Era tentador encerrar aquilo ali. Mas parte de mim sabia, esse acordo não era justiça. Era silêncio comprado. E eu não queria mais me calar. A decisão que tomei naquele dia mudaria não só o rumo do processo, mas também a forma como o Brasil inteiro veria minha história. Porque o que eu não sabia, era que minha voz estava prestes a ecoar muito mais longe do que eu imaginava. A decisão de levar o processo adiante incomodou muita gente. Meus pais, antes tão orgulhosos e seguros, começaram a mostrar desespero. Mandaram parentes distantes me procurarem, tentaram fazer vizinhos me ligarem pedindo compreensão. Mas eu estava decidida, pela primeira vez, não deixaria meu coração ser manipulado pela culpa. A justiça precisava acontecer, não só por mim, mas por tantas outras pessoas que viviam presas a vínculos familiares abusivos. O que eu não esperava era que meu irmão, acuado e se afundando nas próprias escolhas, tomasse um caminho tão perigoso. Ele já vinha se envolvendo com gente duvidosa fazia um tempo, todos sabiam, embora minha mãe sempre negasse. Festas, dívidas, apostas, negócios obscuros. A aparência de influenciador digital era só fachada para o mundo bagunçado em que ele vivia. Quando a reputação desmoronou e o dinheiro escasseou, ele viu na minha decisão de cortar vínculos o início do fim. E foi aí que decidiu fazer algo drástico. Naquela sexta-feira, eu saí do trabalho mais tarde que o normal. Era uma noite abafada, o céu coberto de nuvens ameaçando tempestade. Peguei o caminho de casa a pé, como de costume, passando por uma rua lateral pouco movimentada. Foi ali que tudo aconteceu. 3 homens surgiram do nada. 2 deles me cercaram, enquanto o terceiro ficou mais afastado. Não estavam armados, mas o tom era claro, queriam me intimidar. Um deles segurou meu braço com força, e disse, com a voz baixa e ríspida, "Você tá achando que pode virar as costas para sua família, ingrata? Tem gente que ainda depende de você." Meu corpo gelou. Tentei me soltar, o medo crescendo em cada músculo do meu corpo. Mas, antes que eu pudesse reagir, ouvi sirenes. Um carro da polícia apareceu na esquina, com faróis altos. Os policiais desceram rapidamente, mandando os homens colocarem as mãos na cabeça. Foi tudo muito rápido. Os 3 tentaram fugir, mas foram alcançados. Um dos policiais me perguntou se eu estava bem, se eu conhecia algum deles. Meu coração quase parou quando vi que o homem que ficara mais afastado, de boné e capuz, era o meu irmão. "Gabriel?" Minha voz saiu trêmula. Ele tentou evitar meu olhar, mas era tarde. Um dos policiais confirmou que já estavam monitorando os outros 2 suspeitos por envolvimento com estelionato e ameaças. Aquela abordagem não foi coincidência, eles estavam sendo vigiados, e meu irmão, ao se juntar a eles, caiu junto. Fui levada à delegacia como testemunha, ainda em estado de choque. Contei tudo o que sabia e o que aconteceu naquela noite. O delegado ouviu atentamente e me garantiu que seria feita uma investigação detalhada. Meu irmão seria indiciado não só por tentativa de intimidação, mas também por associação criminosa, já que havia provas de que vinha atuando com aquele grupo havia semanas. A ficha caiu para mim ali, na sala fria da delegacia. Meu irmão não era só um jovem perdido tentando agradar os pais. Ele tinha cruzado uma linha. Armou uma emboscada contra a própria irmã, pensando que com medo eu recuaria. Mas a vida, dessa vez, não deixou barato. Do lado de fora da delegacia, já quase de madrugada, sentei na calçada com a cabeça entre as mãos. Eu chorava, mas não de medo ou tristeza. Era um choro de libertação. Pela primeira vez, toda a sujeira que minha família escondia vinha à tona. Pela primeira vez, não era eu quem estava sendo envergonhada. Eram eles. Os dias seguintes foram de notícias correndo pela cidade. Meus pais, ao saberem da prisão do filho, vieram com o mesmo discurso de sempre: "Você tem que fazer alguma coisa, é seu irmão, a culpa é sua por não ter aceitado o acordo." Mas eu estava farta de carregar culpas que não eram minhas.
não movi um dedo. Pelo contrário, aproveitei para reforçar a denúncia com base na tentativa de intimidação. Meu advogado atualizou o processo, e isso poderia aumentar ainda mais a pena de todos os envolvidos. Enquanto isso, minhas palestras continuavam. Meu nome já circulava em eventos maiores, fui convidada para participar de uma matéria em um portal nacional. Minha história começava a inspirar mais do que vizinhas e amigas, e ela ecoava em cantos que eu jamais imaginei alcançar. Em um desses eventos, fui abordada por uma moça que me olhou com lágrimas nos olhos. Eu também achava que não podia cortar laços com minha família, até ouvir sua história. Obrigada por mostrar que é possível sobreviver. Naquele momento, eu percebi, minha dor, transformada em coragem, estava libertando outras pessoas. E isso valia mais do que qualquer perdão forçado, do que qualquer acordo judicial. Mas a maior virada ainda estava por vir. Porque o nome da minha família ainda seria lembrado, mas não da forma que eles imaginavam. O nome da minha família passou a circular nas notícias, mas não por conquistas ou admiração. Foi por fraude, tentativa de extorsão e associação criminosa. Meus pais não conseguiam mais sair nas ruas do bairro sem serem reconhecidos, e não pelo sobrenome respeitável que tanto defendiam, mas por terem tentado explorar a própria filha. Gabriel, meu irmão, foi mantido preso preventivamente. Os comparsas dele tinham antecedentes, e as mensagens encontradas nos celulares de todos comprovavam a emboscada planejada. A intenção de dar um susto em mim ficou evidente, e mesmo sem uma agressão física, a gravidade da intimidação foi considerada. Meus pais? Descobriu-se, pouco tempo depois, que eles também haviam assinado como avalistas de um outro empréstimo em meu nome, que tentaram fazer logo após o primeiro. Dessa vez, não conseguiram liberar o valor, mas a tentativa reforçou no processo judicial a real intenção de me usar financeiramente, mesmo após terem me humilhado. Eles agora enfrentavam investigações formais, processos judiciais e, principalmente, o julgamento social. Eu, por outro lado, fui alçada a espaços que nunca imaginei. Minha história viralizou nas redes após uma influenciadora compartilhar minha fala em um evento onde eu disse: ser filha não significa ser propriedade. Família de verdade não se constrói na base da culpa e do abuso, mas do respeito. E o respeito começa quando a gente aprende a dizer não, mesmo que doa. O vídeo teve milhões de visualizações. Convites surgiram de todas as partes do país. Fui chamada para participar de painéis sobre emancipação emocional, violência psicológica dentro do lar e finanças abusivas. Comecei a colaborar com ONGs que amparavam jovens expulsos de casa por se recusarem a sustentar famílias tóxicas. Em uma dessas organizações, conheci pessoas que, como eu, foram tratadas como fonte de renda, não como membros amados. Em pouco tempo, fundei meu próprio projeto, Laço Justo, um centro de acolhimento e apoio jurídico e psicológico a jovens em situação de abuso familiar. O projeto começou pequeno, mas com doações, parcerias e apoio público, ganhou corpo. Em um ano, já havia ajudado dezenas de pessoas a se libertarem de relacionamentos familiares abusivos. Durante uma entrevista, me perguntaram: você perdoaria seus pais e seu irmão? Pensei por um momento. Respirei fundo. Perdoar, talvez, um dia. Esquecer? Nunca. Não pelo rancor, mas porque minha memória precisa lembrar onde tudo começou para que eu continue seguindo em frente. O perdão não anula o que fizeram, mas me liberta do peso de carregar isso como minha culpa. Foi sincero. Eu não desejava vingança. Eu só queria paz. E paz, finalmente, começava a morar em mim. Um dia, meses depois do escândalo, recebi uma carta manuscrita. Era da minha mãe. Ela dizia que nunca imaginou que tudo fosse chegar a esse ponto, que sentia minha falta, que via meu irmão chorando na prisão e que o coração dela estava partido. Terminava dizendo que a casa estava de portas abertas caso eu quisesse esquecer tudo. Li a carta com o coração firme. Não havia pedido de desculpas. Só arrependimento por terem sido expostos, não por terem me machucado. Rasguei a carta em silêncio. Não precisava voltar atrás para seguir em frente.
O amor que um dia eu mendiguei agora se transformava em amor próprio. A ausência deles doía, mas a presença de quem me respeitava preenchia muito mais. No evento de 2 anos do Laço Justo, subi ao palco e olhei a plateia, jovens, mulheres, homens, idosos, todos com histórias marcadas por dor, mas também por superação. Um nome não define quem você é, laços de sangue não são algemas. Eu sou prova viva de que a dor pode virar ponte. E se eu conseguir me libertar, vocês também conseguem. Aplausos ecoaram. Aquela era minha nova família. E, ali, eu era reconhecida não como uma filha ingrata, mas como uma mulher forte, que sobreviveu e transformou o sofrimento em alicerce para algo maior. Meus pais e meu irmão? Sumiram do noticiário, da minha vida, do meu caminho. Mas ficaram onde mereciam, no passado. Já eu, segui em frente. Com dignidade, com verdade e, finalmente, com liberdade. Se essa história te tocou de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, quero passar dando um coração em cada um. Sua interação ajuda a espalhar essa mensagem de força e superação. Vamos juntos!